quinto grande axioma dos padrões. Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Irving Fisher, famoso professor de economia de Yale, fez uma fortuna na bolsa. Impressionados com a combinação de credenciais acadêmicas impecáveis e conhecimentos práticos de investimentos, muita gente correu a pedir seus conselhos. Os preços das ações parecem ter atingido um patamar permanentemente alto, disse ele em setembro de 1929, pouco antes de sair quebrado da maior debacle já mais vista em Wall Street. É isso aí. No momento em que você começa a acreditar ter enxergado um padrão de ordem nos assuntos que envolvem seres humanos, inclusive nos assuntos financeiros, está correndo risco. Fisher acreditou que, por sua expertise, havia derrotado o mercado, quando tudo não passava de pura sorte. Acreditava ter enxergado padrões em meio ao caos. Acreditando nisso, acreditou ser possível criar fórmulas e estratégias para a exploração desses padrões, mas até acreditou ter, realmente, descoberto essas fórmulas e estratégias. Coitado do velho Fisher. Quis a sorte que por um instante ele voasse mais alto, para maior ser a sua queda. Durante uns poucos anos, os fatos parecerão confirmar a sua ilusão de ordem. Veja-me, dizia ele, justamente como eu previ. A bolsa se comporta exatamente como eu calculei que se comportaria. E de repente, pimba! O fundo pareceu se abrir, e o mercado veio abaixo. Aferrado à sua ilusão de ordem. Fisher não estava preparado para o fim do período de sorte. E lá se foram, ele e uma multidão de outros investidores desorientados, aos trambolhões cano abaixo. A armadilha em que o professor Fisher foi apanhado, a ilusão de ordem, pegou milhões de outros, e continuará pegando investidores, especuladores e jogadores por toda a eternidade. Não é só nas esquinas de Wall Street que ela os desprevenidos, é também em galerias de arte, corretoras de imóveis, cassinos e leilões de antiguidades. Onde quer que se arrisque e se perca dinheiro. A ilusão é mais que compreensível. Afinal de contas, onde é que se encontra mais ordem que no dinheiro? Por mais que o mundo se descabele, 4 vezes 25 centes sempre somam $1. O dinheiro parece frio, racional, submisso à análise racional e a manipulações. Para ficar rico, parece suficiente encontrar um enfoque sólido e racional, a fórmula. Todo mundo está atrás dessa fórmula. Infelizmente, ela não existe. A verdade é que o mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento, um absoluto caos. De vez em quando parecem formar-se padrões ou desenhos, como num céu de nuvens ou na espuma do mar que quebra a praia. Mas são efêmeros. Não constituem base sólida sobre a qual se possa erguer um plano. São atraentes, mas estão sempre enganando pessoas espertas como o nosso professor Fisher. O especulador realmente esperto, porém, percebe, sabe do que se trata, e passa ao largo. Esta é a lição do quinto grande axioma. É possível que seja o axioma mais importante. É o axioma imperial. Tendo-o absorvido, você será um especulador/investidor mais competente do que o professor Fisher jamais foi. Com todos os seus montes de títulos universitários. Só este axioma, uma vez entranhado em você, será suficiente para separá-lo do rebanho, afastá-lo da vala comum dos perdidos, dos perdedores cheios de esperanças vãs. Em matéria de ordem, algumas das maiores ilusões se encontram no mundo das artes.
Este é um mundo onde se pode ganhar uma fortuna com espantosa rapidez. O segredo é se apegar aos artistas baratinhos, antes que eles criem fama. Como Louise Moillon, por exemplo, uma pintora francesa do século XVII. Há pouco tempo, num leilão no interior, uma mulher pagou $1.500 por um quadro dela. Um ano depois Louise Moillon entrou na moda, e a mesma tela foi vendida em Nova York por $120 mil. Isto é o que se chama uma especulação bem-sucedida, algo que poderia ser um bom impulso nas finanças de qualquer pessoa. Mas, por onde é que se entra nessas coisas? Como é que se vai dizer que, de repente, um artista obscuro virará o centro das atenções? Bem, existem especialistas que garantem ter resolvido essas questões. Enxergam padrões que ninguém mais enxerga. Têm fórmulas. São capazes de reconhecer arte com A maiúsculo antes de o resto do mundo jogar os preços lá no alto. São capazes de entrar num leilão lá onde Judas perdeu as botas, onde está todo mundo se esbarrando no escuro, e exclamar: pô, olhe só isto aqui. Em Nova York vale mais de $100 mil. O negócio, então, é consultar um batalhão desses especialistas, não é verdade? Certo? Nesses moldes é que foi criado o Fundo Soberano da Arte Americana. Basicamente, tratava-se de um fundo mútuo que se propunha a enriquecer seus acionistas comprando e vendendo arte. Compras e vendas seriam executadas por especialistas, profissionais experimentados cujo senso crítico superior os ajudaria a identificar as tendências nascentes e as futuras Moillons, antes que o resto do mercado de arte as farejasse. Page 29. Eis uma belíssima ilusão de ordem. Atraiu investidores de todos os portes. O fundo foi aberto ao público a $6 a cota, e vendeu todas. Não sobrou uma. O que ninguém parece ter se dado conta é que, num jogo delicado como o do mercado de arte, um grupo de profissionais pode amargar a mesma falta de sorte que um bando de atabalhoados amadores. O fundo entrou comprando obras-primas que pareciam prometer. Alguns meses depois do lançamento, suas cotas eram negociadas a mais de $30. Pelo menos alguns dos especuladores originais conseguiram ganhar alguma coisa. Mas logo veio vindo o desânimo. As obras adquiridas não eram tão primas como pareciam à primeira vista. Artistas obscuros foram ficando mais obscuros. Uma tela cara foi apontada como falsificada. O valor das cotas despencou. 2 anos depois de inaugurado o fundo, elas eram oferecidas a 75 cents. Os fundos mútuos de Wall Street contam histórias parecidas. Ilustram com fria clareza a futilidade de se procurarem padrões no caos, e, principalmente para o especuladorzinho médio, os perigos. Examinemos a aparentemente infinita promessa dos fundos mútuos. Esses grandes aglomerados de dinheiro do público são administrados por profissionais de primeira. São espantosas as proezas universitárias desses homens e mulheres, assim como os seus salários. As necessidades deles são atendidas por multidões de assistentes. Têm à disposição imensas bibliotecas especializadas em fatos e teorias financeiras. Suas cogitações são movidas a computadores e outros custosos equipamentos. Sem sombra de dúvida, são os teóricos de investimentos que mais estudaram, os mais bem pagos e equipados do mundo. Assim,
se em meio à desordem fosse possível discernir um padrão usável e criar uma fórmula para se jogar no mercado que funcionasse, esse seria o pessoal para fazê-lo. Na realidade, deveriam tê-lo feito há muito tempo. Até agora, porém, essa fórmula lhes vem escapando. O mais triste é que os fundos mútuos são especulações como outras quaisquer, seus administradores às vezes ganham, outras vezes perdem. É o máximo que se pode dizer sobre eles. Todos aqueles cérebros de alta voltagem, todo aquele dinheiro e todos aqueles computadores não foram capazes de torná-los mais espertos nem mais bem-sucedidos que o especulador solitário, que opera apenas com a sua dor de cabeça e uma calculadora barata. Na realidade, como grupo, às vezes os fundos mútuos conseguem ter um desempenho pior que a média. Certa vez, a revista Forbes fez um gráfico com a performance dos preços das cotas dos fundos em mercados em baixa, e apurou que 90% deles caíam tão rápido quanto os das ações de modo geral, ou mais rápido ainda. Apesar de tudo, os administradores de fundos prosseguem, teimosamente, na busca dessa fórmula mágica. Buscam, porque são pagos para isto, além do mais, em muitos casos, talvez na maioria, continuam buscando. Porque realmente acreditam que, em algum lugar, há de haver essa fórmula, que é apenas questão de seus computadores serem espertos o bastante para darem com ela. Você e eu, naturalmente, sabemos que a razão pela qual não acham a fórmula é só uma: ela não existe. Sim, sem dúvida, você é capaz de ganhar dinheiro investindo num fundo mútuo, se tiver a sorte de escolher o fundo certo na hora certa. O fato é que quem adquire cotas de um fundo mútuo corre os mesmos riscos de quem compra ações isoladamente, ou obras de arte, ou seja lá o jogo em que prefira apostar. No ano seguinte, alguns administradores de fundos de ações terão mais sorte, outros menos. Alguns serão os quentes, os valores das suas cotas subirão mais depressa, ou cairão mais devagar do que a média. O diabo é descobrir quais. De forma que retornamos à estaca zero. Se preferir especular em cotas de fundos, estará operando no mesmo caos que encontraria se estivesse especulando diretamente com ações, arte, mercadorias, moedas, metais preciosos, imóveis, antiguidades ou rodas de pôquer. Para você, as regras do jogo têm de ser as mesmas, seja ele fundos mútuos ou qualquer outra coisa. Especialmente no caos dos fundos, não se deixe levar pela ilusão de que existe ordem onde não há nenhuma. Mantenha a cabeça fria e os axiomas bem à mão. Mantenha-os sempre à mão quando ler ou ouvir conselhos sobre investimentos. Os conselheiros, na sua maioria, têm à venda algum tipo de ilusão de ordem, porque é isto que vende. São ilusões reconfortantes e cheias de promessas. Investidores modestos, pessoas que já saíram chamuscadas. Ou acham que por ignorância ou medo perderam oportunidades, e quem não acha, fazem fila à porta de um conselheiro que ofereça uma fórmula plausível, ordenada, de se ganhar dinheiro. Mas você deve encarar com ceticismo qualquer um desses conselheiros. Quanto mais seguro, quanto maior for sua aparência de banqueiro, mais se deve desconfiar, pois mais longe estará o sujeito de admitir que o negócio dele é o caos, que mais conseguiu se entender ali, nem espera consegui-lo, e, como todo mundo, tem que correr os seus riscos. Alfred Malabre Jr., um dos editores do Wall Street Journal, é um especulador que aprendeu direito a sua lição. Preparando-se para uma longa estada no exterior a serviço, Malabre procurou quem o ajudasse com os
seus investimentos. Queria uma pessoa prudente e competente para tomar conta da sua carteira de ações. Enquanto estivesse fora. Não era lá uma carteira muito grande, mas, lógico, ele queria que ficasse protegida. Caso o mercado despencasse ou algo parecido acontecesse enquanto estivesse fora, Malabre queria ter alguém a postos para liquidar os seus papéis, ou tomar a iniciativa que se fizesse necessária. Saiu procurando. No seu livro Investing for Profit in the 80s, Investimentos e Lucros nos anos 80. Conta que seu olho bateu no First National City Bank of New York, hoje conhecido por Citibank. Como a maioria dos seus concorrentes, o Citibank oferecia um serviço de administração de carteiras de ações. Se você, paid 30, tivesse um capital e não quisesse operar sozinho, jogando com ele, ou se estivesse temporariamente impedido de fazê-lo, como era o caso de Malabre, colocava seu dinheiro nas mãos do banco, que o arriscaria por você. Em troca de uma remuneração, naturalmente. Bem, está resolvido, pensa Malabre. Parece uma boa solução para o meu problema. Afinal, estou escolhendo o Citibank, um dos 10 ou 15 maiores bancos na face da Terra. O que esses caras não souberem a respeito de dinheiro provavelmente não vale a pena saber. Não posso estar errado em entregar essa minha mixaria nas mãos deles. Onde vou encontrar uma custódia financeira de gente mais confiável, mais prudente, mais esperta? Com toda certeza, enquanto eu estiver fora eles não vão perder um centavo do meu dinheiro. Talvez até me façam ganhar uma fortuna. Foi isto que Malabre pensou. Estava padecendo de uma perfeitamente compreensível ilusão de ordem. Onde é que se poderia encontrar mais ordem do que num gigantesco banco de Nova York? Um operador solitário, desorientado, é capaz de ir, vir, ficar dando voltas, e acabar transformando uma rica carteira em pó. Um grande banco, nunca. Um banco desses deve ter as suas fórmulas trancafiadas em cofres fortes. Sempre sabe o que fazer. A consequência, os banqueiros por pouco não levaram Malabre à falência. Compraram-lhe um pacote de Avon Products ordinárias a $119, passados 2 anos, estavam a menos de 20. Entupiram-no com Sears a 110, e ficaram olhando até bater 4,50. Compraram IBM a pouquinho menos de $400, e ela foi parar em 151. Somente medidas drásticas, tomadas pelo próprio Malabre, evitaram a catástrofe. O que dói ensina. Tão cedo Malabre não esquecerá a lição do Citibank. Você, porém, pode aprender a mesma lição, sem dor, sem se machucar. E a lição é a seguinte: cuidado com qualquer especialista em aconselhamento que, observando o panorama financeiro, afirma enxergar outra coisa que não o caos. Quanto mais ordenado o panorama parecer ao conselheiro ou conselheira, menos esse senhor ou senhora merece a sua confiança. Quando deposita a sua confiança numa ilusão de ordem, você está se minando para um perigoso sono. Nenhum dos axiomas de Zurique diz, especificamente, que você tem de ficar de olhos abertos, mas a necessidade está implícita em todos eles. Não cochile, pois pode acordar com o seu dinheiro entrando pelo cano. Se estiver a fim de passar uma tarde divertida e instrutiva, observando como se constroem ilusões de ordem, passe numa livraria e dê uma espiada nesses livros que ensinam a ficar rico de um dia para o outro. Qualquer livrariazinha tem uma porção deles. Encontrará uma ampla variedade de opções de investimentos, talvez até algumas que lhe agradem bastante.
como enriquecer com imóveis, como faturar alto com moedas raras, como fazer fortuna com filatelia, títulos públicos, debêntures, prata, ouro, a lista não acaba. Preste atenção numa característica desses livros. A maioria é escrita por gente que afirma ter acumulado fortuna pessoal com o esquema ali descrito. Um título típico seria Como engordei meu capital com carne de porco, que, no caso, significaria Como aumentei meu capital negociando com carne de porco na bolsa de futuros. Estarão esses conselheiros falando a verdade? Sim, pode-se dizer que, à maneira deles, estão. Não há por que ser desnecessariamente cínico a respeito. Em quase todos os casos, podemos presumir que os relatos são autênticos. Contudo, o que não somos é obrigados a nos deixar envolver na ilusão de ordem do autor. Ele acredita que ficou rico por ter encontrado a fórmula verdadeira. Mas nós estamos sabendo, ficou rico porque deu sorte. Se você estiver em maré de sorte, qualquer arremedo de esquema o fará ganhar dinheiro. Na maré contrária, não há um sequer que funcione. Alguns desses conselheiros admitem, assim como os axiomas de Zurique, o importantíssimo papel da sorte. Aliás, os axiomas não apenas o admitem, eles se baseiam em que, isoladamente, a sorte é o dado mais poderoso no sucesso ou fracasso de qualquer especulação. A maioria dos especialistas, porém, ignora a sorte, faz de conta que ela não existe, ou a menciona o mais de passagem possível. Como os banqueiros do Citibank e os administradores do Fundo Soberano de Arte Americana, o negócio deles é vender um elixir milagroso, um sistema ordenado, uma sensação de exercer o controle. Vá por mim, meu filho, não tenha receio, eu conheço o caminho das pedras. Foi por aí que enchi os bolsos. É só seguir essas dicas bem simplesinhas, passo a passo. Tudo bem. Se quiser, pode seguir, talvez até o seu juízo final financeiro. O caso é que a fórmula que deu certo ano passado não é obrigada a dar certo este ano, com um diferente conjunto de circunstâncias financeiras fervendo no caldeirão. Nem a fórmula que funcionou para o seu vizinho funcionará, necessariamente, para você. Diante de uma série de casuísmos totalmente diferentes. O fato é que não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel dominante da sorte. Esta é a importante verdade do quinto grande axioma. E a verdade nos liberta. O que assinala o papel da sorte não é apenas a possibilidade de esses conselheiros estarem espetacularmente errados, é, também, o fato de que, frequentemente, vamos topar com dois desses sábios dando conselhos diametralmente opostos sobre o mesmo tema. Aqui na minha estante, por exemplo, tenho dois livros, of Wall Street Doubles MY Money e Every 3 Years, como Wall Street dobra o meu dinheiro a cada 3 anos. De Lewis Owen, e The Love High Theory of Investment, a teoria baixa-alta de investimentos, de Samuel C. Greenfield. Page 31. Owen diz que devemos comprar ações cujos preços estejam em baixa há um ano ou quase isso. A ilusão de ordem de Greenfield assegura que os preços vivem numa gangorra, de forma mais ou menos previsível. Assim, um papel cujo preço se aproxima do fundo do poço não tardará a subir. Não é possível que ambos os sábios estejam certos. O fato é que os dois estão errados. A verdade é a seguinte: o preço de uma ação, ou de qualquer coisa que se compre visando lucro, subirá se tivermos sorte. Quinto axioma menor. Cuidado com a armadilha do historiador.
A armadilha do historiador é um tipo especial de ilusão de ordem. Baseia-se na crença, antiquíssima e totalmente sem fundamento, de que a história se repete. Quem acredita nisto, talvez 99 de cada 100 pessoas na face da Terra, como corolário acredita que a repetição ordenada da história permite, em determinadas circunstâncias, previsões corretas. Sendo assim, suponhamos que, no passado, em determinado momento, ocorreu o evento A, que foi seguido do evento B. Passam-se alguns anos, e testemunhamos a repetição do evento A. Ah, diz quase todo mundo. Aí vem o evento B. Não é assim que a banda toca. Não caia nessa. Às vezes a história se repete, é verdade, com grande frequência, porém, não se repete. Mesmo quando a repetição ocorre, mas é de forma confiável a ponto de você poder apostar prudentemente o seu dinheiro. Geralmente, as consequências da armadilha do historiador não costumam ser graves. Se estiverem à frente. No terceiro tempo, ganham o jogo toda vez que a gente combina se encontrar para um drink, ela arranja um problema no escritório e chega atrasada. Ninguém que perdeu a primária de New Hampshire mais ganhou a presidência. As pessoas estão sempre se deixando embrulhar nessas expectativas não confiáveis, o que é uma bobagem, mas, de modo geral, não oferece perigos. Quando o seu dinheiro entra no negócio, porém, a armadilha do historiador se torna perigosa. Você pode acabar duro. No ramo de assessoria financeira, a armadilha aparece em todo canto, é ubíqua. Era de crer que, tendo observado vezes sem conta que os eventos raramente ocorrem como esperam, a maioria dos assessores tivesse aprendido a evitar a armadilha. Pois é, mas a ilusão de ordem, ou, talvez, a necessidade de acreditar em ordem, é forte demais. Existem, em Wall Street, escolas de pensamento inteiras que repousam em falácias originárias da armadilha do historiador. Analistas de ações e outros valores recuam no tempo até o último mercado de certos papéis, ou grupos de papéis, que conheceu uma alta explosiva, e reúnem montanhas de fatos a respeito de tudo que à época ocorria em volta. Registram que o PNB ia em alta, a taxa de juros caía, a indústria do aço tinha um bom ano. Seguros não eram lá essas coisas, o time do White Sox segurava a lanterna, o presidente tinha uma tia Matilda que andava resfriada. Passam, então, a esperar que a mesma configuração de circunstâncias torne a ocorrer. Quando a portentosa constelação se apresenta, dão pulos de entusiasmo. Olhem só! Tudo igualzinho. Vem uma alta por aí, tão certo como 2 e 2 são 4. Pode ser que sim. Mas também pode ser que não. Franklin conheceu uma moça que mergulhou de cabeça na armadilha do historiador, e quase morreu. Era uma funcionária subalterna, mal paga, da União de Bancos Suíços. Pela morte do pai, herdou algum dinheiro, que resolveu investir a fim de subir na escala social, deixar a classe dos remediados. Frank Henry gostou da sua bravura, tomou pela moça um certo interesse de avô, e, quando ela pedia, dava-lhe conselhos do que aprendera na sua vidinha bancária, interessou-se pelas operações com moedas. É um jogo de alto risco e, quando se ganha, os lucros são proporcionais. A base do jogo é a maneira inconstante como as moedas do mundo flutuam, variando os valores umas em relação às outras. Para entrar no jogo você compra, digamos, um punhado de ienes japoneses, e paga-os em dólares. Espera que o iene se valorize em relação ao dólar.
Isto ocorrendo, você sorri e descarrega os seus ienes, e recebe por eles mais dólares do que pagou. Uma vez que os valores das moedas são muito voláteis, e porque os negócios são feitos com pesadas garantias, isto é, você põe uma quantidade relativamente pequena do seu, tomando o resto emprestado do corretor, a sua alavancagem é muito grande. De um dia para o outro, dá para dobrar o seu capital. Da mesma forma, dá para arrebentar os seus dentes financeiros, se as coisas andarem ao contrário. Neste ramo, a maioria dos pequenos especuladores joga com algumas poucas moedas, geralmente duas. Apenas. Foi o que fez a nossa jovem. Julgava compreender bastante bem a inter-relação do dólar americano com a lira italiana. Franklin lhe deu força quando viu que ela jogava um jogo de cada vez, uma decisão acertada. Para um iniciante. Começou a preocupar-se, porém, quando a viu entrando na armadilha do historiador. Certo dia, a moça contou-lhe ter feito um estudo completo das altas e baixas do dólar e da lira, e sua relação ao longo da história. Levantamentos desse tipo podem ser úteis em qualquer situação de investimento. Desde que não sejam feitos com base no pressuposto de que a história se repetirá. Infelizmente, o pressuposto da moça era o mesmo. Page 32. Segundo os seus estudos, contou ela a Frank Henry, quando o franco suíço subia, quando as relações russo-americanas esfriavam, e quando diversos outros indicadores econômicos e diplomáticos internacionais ocorriam. A lira sempre se valorizava em relação ao dólar. Ela se propunha esperar que os indicadores lhe dessem o sinal histórico, para então mergulhar de cabeça no jogo. A essa altura, os axiomas de Zurique ainda não se encontravam completamente formulados. Frank Henry ainda não dispunha de um rótulo competente como a armadilha do historiador, com o qual identificar o que julgava ser uma falha no raciocínio dela. Fez o que pôde para dissuadi-la, mas a moça estava empolgada demais. Não conseguia nem escutar. É o que acontece, quase sempre, com descobridores de novas fórmulas de ganhar dinheiro. Ela achava que havia encontrado uma espécie de chave mágica, disse Frank Henry, com tristeza. Perguntei como é que, apesar de anos e anos procurando, milhares de outras pessoas igualmente inteligentes nunca tinham encontrado nada, e ela disse que não sabia nem estava interessada em saber. Era tão grande sua excitação que, quando um rapaz a convidou para jantar num restaurante italiano, ela passou metade da noite discutindo taxas de câmbio com o Maitri. Finalmente, acendeu-se a luz verde dos indicadores internacionais, e lá se foi ela. Tornou-se proprietária de uma montanha de liras, que, ato contínuo, começou a encolher em relação ao dólar. Quando o prejuízo atingiu cerca de 15% do capital, Franklin lhe recomendou que vendesse. Mas a ilusão de ordem era demais. A moça estava convencida de que lhe bastava esperar, que a sua fórmula acabaria funcionando. Sempre funcionara, não seria agora que não daria certo. O mercado é que estava errado. O fato é que ela estava enxergando o mundo pelo avesso. Fórmulas podem estar erradas, o mercado nunca. O mercado é mercado, nem mais nem menos. Não faz previsões nem promessas. Está ali, e basta discutir com ele. É como sair numa tempestade de neve, gritando que só deveria nevar no dia seguinte. A nossa jovem discutia sem parar. O mercado internacional de câmbio recusava-se a entender. Frank Henry
J. Mas ficou sabendo quanto ela perdeu, achou que perguntar seria uma crueldade. Mas eu garanto que, quando se desfez da sua posição em liras, tinha levado uma surra danada. Sexto axioma menor. Cuidado com a ilusão do grafista. Representar números por meio de linhas em papel milimetrado pode ser útil ou perigoso. É útil quando ajuda você a visualizar algo com maior clareza do que lhe seria possível apenas com números. Fica perigoso quando torna a coisa representada mais sólida e portentosa do que na realidade é. A ilusão do grafista, frequentemente, é uma extensão gráfica da armadilha do historiador. Ilustra-se isto melhor com os grafistas de Wall Street. Trata-se de pessoas com um jargão particular, que quase ninguém mais é capaz de entender, possuem suas próprias revistas e jornais, igualmente incompreensíveis para os mortais comuns, e têm sua própria ilusão de ordem, cruamente visualizada. Acreditam que o preço futuro de uma ação, ou de uma moeda, metal precioso ou qualquer outra coisa cuja cotação de mercado é noticiada com frequência, pode ser determinado por meio de gráficos nos quais são registradas as oscilações de preço passadas. O grafista começa fixando sua atenção em algum tipo de investimento, digamos numa ação, eletrônica. Vai buscar em meses, anos atrás, as variações de preço da ação, traduzindo os números encontrados em pontos e linhas sobre papel milimetrado. E passa a estudar o padrão resultante. Está especialmente interessado em oscilações bruscas, altos e baixos ocorridos imediatamente antes de uma alta ou baixa significativa na ação da Da próxima vez que topar com oscilações semelhantes, concluirá que está à beira de uma nova alta ou baixa importante, e montará a sua especulação a partir daí. Quando as coisas não ocorrem como espera, ou seja, em mais ou menos 50% das vezes, com a maior humildade o grafista assumirá a culpa. E insistirá em que o problema foi ele não ter sido astuto o bastante. O grafista sabe que o mercado pode ser previsto pelos gráficos, desde que ele seja capaz de perceber os padrões corretos. É incapaz de acreditar na mais simples das explicações possíveis: o mercado de ações não obedece a padrão nenhum. Praticamente, mas se repete, e nunca o faz de forma confiável, previsível. Fazer gráficos dos preços de ações é como fazer gráficos da espuma do mar. Agora está assim, daqui a pouco não estará mais. O mesmo desenho você só tornará a ver por pura sorte. Caso o reveja, não quer dizer rigorosamente nada, pois não antecipa coisa alguma. Outro elemento da ilusão do grafista decorre da forma peculiar como uma linha traçada em preto, ininterrupta, audaciosamente cortando o papel milimetrado, é capaz de fazer um monte de números desinteressantes, essencialmente desordenados, parecer uma importante tendência. Há séculos que os camelôs e os vigaristas deste mundo conhecem a força dos gráficos. Vendedores de fundos mútuos nunca saem de casa sem eles. O valor da cota do fundo é capaz de vir subindo tão devagarinho que sequer empata com a inflação. Colocando, porém, os anos bem juntinhos num gráfico, talvez esquecendo-se de alguns maus anos que preferem. Page 33. Não comentar, os promotores de fundos são capazes de apresentar uma beleza de gráfico no seu folheto de venda. O cliente vê aquela linha preta em disparada e fica boquiaberto: puxa! O perigo não está só em que você pode ser passado para trás por outros, pior é ser enganado por si próprio.
Digamos que está examinando um gráfico que mostra o valor da lira em relação ao dólar, em anos recentes. A linha não para de subir, e lhe ocorre, ei! Quem sabe não é uma boa entrar nessa. Mas, espere um momento. Não se deixe fascinar pela linha, apenas examine o que ela se propõe a representar em termos numéricos. Talvez apareçam ali somente os pontos altos da lira a cada ano. Um outro gráfico, mostrando seus pontos baixos, talvez se apresente como uma linha descendente. Por outras palavras, a relação lira-dólar tem sido marcada por variações cada vez mais amplas. As mudanças calmas e firmes sugeridas pela linha ascendente do gráfico não passam de uma ilusão. O fato é que se trata de uma relação cada vez mais desordenada. É por aí que as pessoas se deixam iludir pelos gráficos. Uma linha em papel milimetrado tem sempre um ar confortavelmente ordenado, mesmo quando o que ela representa é o caos. A vida J acontece numa linha reta, como qualquer adulto sabe. Contemplando um gráfico, porém, é facílimo ficarmos hipnotizados e esquecermos disto. Você dá uma olhada num gráfico representando a lucratividade da ulala eletrônica. Especialmente preparado para o relatório anual, o gráfico só mostra glórias, ao vivo e em cores. A linha ascendente, forte, grossa, ininterrupta, tão completamente entronizada ali, parece que nunca será diferente. Nada é capaz de romper. Pode curvar-se, mas só um pouquinho. A impressão que dá é de que subirá para sempre. Você, porém, não deve apostar nisso. Sétimo axioma menor. Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Tem aquela velha piada do camarada que ficava todos os dias na mesma esquina, acenando os braços e emitindo gritos estranhíssimos. Um dia um guarda vai lá e pergunta do que se trata. Estou mantendo as girafas longe, diz o sujeito. Mas nunca aparecerão girafas por aqui, retruca o guarda. Pois é, tenho trabalhado bem, não tenho. É uma característica das mentes até mais racionais perceberem relações de causa e efeito onde não existem. Quando necessário, nós as inventamos. A mente humana é um órgão em busca de ordem. Não se sente à vontade no caos, e, se for a única maneira de se satisfazer, é capaz de refugiar-se num mundo de fantasias. Então, quando ocorrem dois ou mais eventos perto uns dos outros, vamos logo descobrindo elos causais entre eles. Isso nos deixa mais confortáveis. Somos também capazes de ficar mais vulneráveis, mas sobre isto geralmente não pensamos, até ser tarde demais. Vou dar um exemplo meu. Há muitos anos, antes de Franklin e eu termos conversando exaustivamente sobre os axiomas de Zurique, ganhei um dinheirinho pulando pra lá e pra cá entre IBM e Honeywell. Por esse tempo, a Honeywell estava totalmente envolvida com computadores de grande porte e concorria diretamente com a IBM, muito mais que hoje é. Ao longo de um período de uns 18 meses, percebi que, frequentemente, as cotações dos dois papéis andavam em sentidos opostos. Quando a Honeywell passava algumas semanas subindo, a IBM caía, e vice-versa. Separei um dinheirinho e fiz o que achei ser esperto, ficar um tempo com Honeywell. Na subida pular fora, comprar IBM lá embaixo, subir com ela, assim por diante. Funcionou razoavelmente algumas vezes. Eu deveria ter me dado conta de que estava funcionando apenas por questão de sorte, mas nesse tempo eu ainda não sabia das coisas. Achei que funcionava porque,
Bem, acabei estabelecendo uma relação causal a fim de explicar o fenômeno que vinha observando. Criei a teoria de que havia um bando de grandes investidores, fundos mútuos, seguradoras e milionários, que periodicamente trocavam de posição entre IBM e Honeywell. Quando a Honeywell anunciava algum produto novo atraente, ou qualquer outra coisa boa, todos esses hipotéticos grandes investidores vendiam suas posições em IBM e desandavam a comprar Honeywell, e vice-versa. A ser verdadeira, essa hipótese inventada explicaria os movimentos opostos dos dois papéis. Era verdadeira. Quase com toda certeza, não? A verdade, sem dúvida, era que esses movimentos, aparentemente ordenados, eram provocados por coincidências devidas à pura sorte, por acontecimentos casuais e imprevisíveis. O fato de, no passado, os preços terem andado algumas vezes em sentidos opostos não indicava, nem podia ser tomado como indício de que se repetiria no futuro. A relação causal que eu inventara, porém, fez com que aquele minueto todo parecesse mais ordenado do que realmente era, e eu, confiante, apostei dinheiro demais na minha suposição. Comprei um pacote de Honeywell a um preço que me pareceu o fundo do poço. Ato contínuo, tanto Honeywell como IBM entraram em parafuso, como um par de patos baleados. Antes de me dar conta do que Page 34 estava acontecendo e de abandonar minhas ilusões de ordem, eu já tinha perdido cerca de 25% do meu investimento. A menos que você realmente veja uma causa operando, e estou falando de ver mesmo, considere todas as relações causais com o maior dos ceticismos. Quando perceber eventos ocorrendo juntos, ou em gangorra, a menos que tenha sólidas provas em contrário, presuma que a proximidade se deve ao acaso, mais nada. Tenha sempre em mente que está tratando com o caos, e conduza os seus negócios a partir daí. Como diz o quinto grande axioma, até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Porque tanta gente no mundo financeiro procura, desesperadamente, padrões de ordem, Wall Street não para de passar ideias sobre possíveis ligações causais entre isto e aquilo. Algumas dessas ligações podem parecer plausíveis a muitos, outras só a uns poucos. Todas, porém, têm uma espécie de atração para a mente humana. Esse órgão que ama a ordem, e todas, provavelmente, significarão problemas para alguém. Por exemplo, um conjunto dessas ligações, de que alguns acham graça mas que muitos levam a sério, tem a ver com um fenômeno conhecido como Síndrome do Primeiro Ano Republicano. Desde as primeiras décadas deste século, no primeiro ano de um presidente republicano o mercado tem caído, valendo isto para o primeiro ou segundo mandato. Aconteceu uma vez com Herbert Hoover, duas com Eisenhower, duas com Nixon, e, no momento em que escrevemos, com Reagan já aconteceu uma vez. Aconteceu até nos primeiros 12 meses do irregular mandato de 3 anos de Gerald Ford. A primeira pergunta é, por quê? E a segunda é, o que deve um investidor fazer a respeito, se é que deve fazer alguma coisa? A resposta mais provável à primeira pergunta é que o fenômeno é provocado por acasos que nada têm a ver com o partido do presidente recém-empossado. Correlacionar acasos com movimentos do mercado é o que de mais comum existe, e aqui não se trata de outra coisa. É parecido com o índice do jogo final, um fato peculiar. Frequentemente registrado em Wall Street, o mercado sempre sobe quando a finalíssima do campeonato de
Futebol, em Janeiro, é ganha por uma equipe que tem sua origem na Liga Nacional de Futebol. É divertidíssimo bater papo sobre o indício do jogo final, mas ninguém pode levar a sério que exista uma relação causal entre um jogo de futebol e a bolsa de valores. As correlações simplesmente acontecem, mais nada. O que se dá com a síndrome do primeiro ano republicano não é senão isso. Quanto à segunda questão, o que fazer a propósito da síndrome, a resposta correta é: nada. Há investidores, contudo, que insistem em extrair dela alguma espécie de ordem. A teoria deles é que o republicanismo de um presidente causa a queda do mercado no primeiro ano. Causa, como? Para isto, há hipóteses à vontade. Uma delas diz que o Partido Republicano, identificando-se como Partido da Prosperidade Econômica, leva as expectativas financeiras das pessoas a níveis irreais. Quando não enriquecem subitamente, logo no dia da posse, elas têm uma enorme decepção, e é nesse mar de desapontamentos que o mercado se afoga. Esta é só uma das teorias. Existem outras, mas não vamos perder tempo com elas, que nenhuma merece ser levada a sério. São todas exemplos de como as pessoas criam ligações causais fantásticas, quando querem explicar fenômenos observados. E todas são exemplos de como uma ligação causal, uma vez inventada e estabelecida, é capaz de fazer com que um fenômeno pareça mais ordenado do que realmente é. O que, conforme já vimos, pode ser perigoso. Se acreditar que o republicanismo de um presidente causa o desabamento do mercado, você então percebe toda uma série de eventos ordenados, e é capaz de sentir-se obrigado a algum tipo de ação. Como o professor Fisher, começa a enxergar padrões onde eles não existem. É possível que, no futuro, a síndrome do primeiro ano republicano venha a funcionar de novo, e é possível que não venha. Começou por acaso, um dia, e acabará também por acaso. Não dá para prever uma coisa nem outra. Na realidade, trata-se apenas de mais um aspecto do caos. Evite imaginar causas quando não pode, realmente, observá-las em funcionamento. Estará evitando muito sofrimento. Divirta-se na finalíssima do campeonato de futebol. Se ganhar o time errado, procure um bar, não uma corretora. Oitavo axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. O jogador diz: hoje eu estou quente. O comprador de bilhete de loteria: hoje é o meu dia de sorte. Ambos estão tentando criar um estado de eufórica expectativa, no qual arriscarão o seu dinheiro com menos prudência que o normal. Ambos deverão se arrepender. A falácia do jogador é uma espécie peculiar de ilusão de ordem. Neste caso, a ordem não é percebida no mundo caótico à volta, mas dentro de si mesmo, no próprio ser. Quando diz que está quente, ou que é o seu dia de sorte, na realidade a pessoa está querendo dizer que se encontra, temporariamente, num estado no qual acontecimentos casuais serão influenciados a seu favor. Num mundo desordenado, onde os eventos rodopeiam em todas as direções, somos uma ilha de calma e ordem. À nossa volta, as coisas deixarão de acontecer de forma deslocada, e obedecerão à nossa ordem. Roletas e caça-níqueis serão nossas escravas, cartas pedidas para o meio entrarão, certinhas, cavalos se esfalfarão para nos levar ao guichê pagador, o bilhete que comprarmos será page 35. O premiado, se resolvermos entrar no mercado de ações escolhendo de olhos vendados o investimento, correndo
O dedo sobre as cotações num jornal, o papel que comprarmos dobrará de valor em uma semana. Não tem erro. Pois sim. É surpreendente a quantidade de gente sabida que se deixa levar pela falácia do jogador. Ela aparece onde quer que se aposte dinheiro, especialmente em cassinos, daí o nome. Um dos conselhos mais inúteis que se costuma ouvir em Atlantic City e Las Vegas é que a gente tem de testar a sorte, todas as noites, antes de entrar no jogo a sério. Na verdade, há mesmo livros sobre jogos, alguns até práticos, que sugerem isto com grande solenidade. A ideia é a pessoa começar com algumas apostas pequenas, $1 ou $2 nos caça-níqueis, por exemplo, para ver como anda a sorte. Se a máquina engolir a sua oferenda sem sequer agradecer, é que a sorte não está com você aquela noite, o melhor que tem a fazer é voltar para o hotel e ficar vendo televisão. Se a máquina, porém, lhe devolver a oferenda com juros, essa é a sua noite para despejar dinheiro nos dados e na roleta. Pessoas de todo o jeito acreditam nessa ilusão de ordem. Gente que joga valendo um dinheirão, gente que aposta níqueis. Os ricos, os que chegam ao cassino em Ferraris e casacos de pele, acreditam tanto quanto os pobres diabos, aqueles que, perdendo, não terão nem o do ônibus para voltarem para casa. É possível que todos nós, em algum momento das nossas vidas, acreditemos nisso. Como tantas outras dessas ilusões, a falácia do jogador tem grande apelo. Parece verdade. À sua maneira torta, dá impressão de racional. Todo mundo pode citar lances da sua própria experiência capazes de comprová-la. Se você joga bridge, pôquer ou monopólio com alguma frequência, não tem dúvida de que há certas noites em que os dados ou as cartas estão tão bons que dá até vergonha, em outras noites, porém, o melhor teria sido ficar em casa com um bom livro. Há noites em que se está quente, e noites em que não se está. O fenômeno não se restringe à mesa do jogo, estende-se a todas as atividades da sua vida. Há dias em que as suas decisões são todas acertadas, brilhantes, o mundo lhe sorri, o correio entrega cheques inesperados e o seu rival na empresa decide ir tentar a vida na Austrália. Dias há, também, em que tudo que você toca vira cinza e pó. É absolutamente natural enxergar, por trás disso tudo, alguma espécie de mecanismo ordenador. E a ilusão é reforçada pelas histórias que jogadores gostam de contar, fantásticas histórias de momentos quentes, de imbatíveis períodos de sorte. Em todos os cassinos, bem como em qualquer lugar onde seja vendidos bilhetes de loteria, essas histórias são frequentes. Algumas são conhecidas apenas localmente, outras são clássicos internacionais. Por exemplo, a incrível história de Charles Wells, imortalizado numa canção popular da última década do século passado, os alegres anos 90, intitulada O Homem que Quebrou a Banca em Monte Carlo. Não foi uma vez só que Wells conseguiu o legendário feito, foram 3 noites seguidas, em 1891. Quebrar a banca não era tão dramático quanto parece. Não queria dizer que o cassino fosse à falência. Significava apenas que se esgotava o dinheiro da casa, designado para aquela mesa. Mesmo assim, era tão raro que, quando alguém o conseguia, ainda que uma única vez, era notícia de primeira página nos jornais. O cassino tinha o maior prazer de cooperar na divulgação e, cerimoniosamente, cobria a mesa quebrada com um pano negro.
No dia seguinte, era certo que uma nova multidão de trouxas apareceria trazendo o seu dinheiro. O negócio de Wells era a roleta. A última das suas 3 noites vitoriosas foi a mais incrível. Estava jogando só. Plenos, que é o lance mais difícil da roleta. Escolhe-se um número, de 1 a 36, e aposta-se. Ganhando, recebe-se multiplicada por 36 a quantia apostada. Nas antiquadas roletas de Monte Carlo, as chances eram de 37 a 1 contra o jogador. Wells pôs suas fichas nos 5, e as deixou lá, engordando. Os 5 deu 5 vezes seguidas. A banca quebrou. Wells deixou o cassino com pouco mais de 100 mil francos, os quais, em poder de compra, valeriam mais de $1 milhão hoje. Há também o caso de Caroline chamada Labelle, talvez a mais famosa e, na opinião de alguns, a mais linda das célebres cortesãs que floresceram em Monte Carlo nos seus dias de glória. Aos 18 anos, ela foi levada para a famosa cidade do jogo por um sujeito que, evidentemente mau jogador, além de